Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis e Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos que o Senhor nos conceda as graças necessárias para essa reunião, para todas as famílias que compõem essa caminhada, esse projeto, para todos aqueles que nos pediram oração, e que nós possamos unir o nosso coração a Jesus pelas mãos de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu Cláudio, como que está aí a procura por ajuda aí? O pessoal está procurando o senhor, não está? Como é que está? Pessoal Toninho, boa noite a todos. Graças a Deus, a turma tem buscado ajuda aí para montar as associações. Várias famílias em vários locais, eles já estão com grupos formados e aguardando as próximas novidades, né? Acho que na última live da semana passada, em que o senhor, junto com o Ricardo, mencionaram os projetos de CD para o ano que vem, ficou muito claro para a maioria dos que estão participando conosco, e até mesmo aqueles que não estão aqui nesse nosso grupo, ou nessa plataforma, às vezes estão só lá no WhatsApp, eles têm visto, ouvido as palestras depois, então acho que isso facilitou bastante o interesse em montarem as associações, que eles sabem que é a partir desse corpo intermediário que vai dar aí a forma jurídica aí dos nossos projetos, e vai facilitar bastante aí esse trabalho de educação domiciliar. Então, eu tenho ajudado bastante essas famílias nessa reta agora, tem aparecido bastante, e alguns de forma assim, individual, né? Eu estou sozinho aqui na minha região, o que eu faço? Como é que eu vou me associar? Então, acho que depois vamos conversar de forma particular com o seu Toninho, com o Ricardo, para nós pensarmos nessas famílias que hoje estão isoladas, né? O município dela está sozinha, como é que ela poderia se associar a uma associação que criaríamos nesse intuito para que elas não estejam só. Perfeito. A gente vai trabalhar, o sistema nosso de trabalho que a gente pretende desenvolver, e a gente vai avaliando, a gente sempre procurar atender a demanda necessária do momento que nós estamos, né? Então, vamos conversar com o Ricardo essa semana, né, Ricardo? Que a gente vai a gente vai procurar não criar uma demanda, mas atender a demanda que tem, né? Por quê? A gente entende que o melhor caminho é a gente ir ouvindo o que as pessoas necessitam, né? Quais são as necessidades daquele lugar, daquele estado, daquela cidade, daquela pessoa, para que a gente possa trabalhar dentro de uma realidade, né? Então, é isso. Eu queria retomar aqui com o pessoal algumas coisas importantes, né? Que é o seguinte: como as pessoas, a maioria, uma boa parte, talvez até a maioria, vê depois, né? Sim. Então, eu queria dar uma retomada nos princípios que a gente está pensando e nos projetos, para a gente
desenvolver aí essa partilha, essa conversa, e ela dar continuidade, né? Bom, então, a gente tem pensado o seguinte, fazer um início de um esclarecimento, né? Que é o seguinte, nós temos um projeto que o ICD realiza, que é a aplicação de um material de educação católica. Junto com isso, o ICD está realizando um projeto de aplicação dessa educação, através de plataforma, que vai facilitar a vida dos pais, né? E o que ele está fazendo? Atendendo uma demanda que está surgindo. Por exemplo, hoje eu atendi um pai, por exemplo, ele me falava o seguinte, ó, eu quero dar a educação para minha filha, mas eu sou viúvo e eu não tenho meios para isso. Criança, fique tranquilo que, como o senhor está pegando entre sexto e nono ano, o ICD vai ter um suporte que vai aplicar essa educação para quem precisar recorrer. Ficou muito empolgado, né? Com o projeto, já deve ter adquirido o material lá. Então, o que acontece? O que o ICD vai fazer? O ICD vai atender a esta demanda que surgiu e está surgindo. Por exemplo, aquelas famílias que precisam de apoio para aplicar o material. Por quê? Porque existem duas maneiras de você aplicar o homeschooling. Uma é capacitando os pais para que eles desenvolvam um projeto educacional ou apliquem material que eles encontram. No caso, muita gente usa o material de CD, né? Ou então, você faz uma parceria com o pai na aplicação do material. Muitos pais não aplicam, a gente vê, né, Ricardo, o material porque eles falam, não consigo, eu tenho muito medo, vou tirar da escola, deixo meu filho lá e não sei ensinar. Então, o Instituto está pensando e preparando um capital para ajudar esses pais, de soluções. Nisso que nós estamos fazendo, também o ICD está nos promovendo, né? Nos amparando, que nem o ICD abriu o canal dele, os pais que já fazem parte do seu projeto, para nós lançarmos esse projeto de educação. Então, é importante que o pessoal saiba disso, que nem esse projeto, ele está tendo todo o apoio do Instituto, né? E depois eu vou colocar as ofertas que temos do Instituto de Deus para o nosso trabalho, certo? E aí outras que apareceram também, né? Que a gente está tendo. Nós temos hoje o apoio de algumas pessoas, eu não vou citar os nomes, né? Mas estão nos ajudando. Esse trabalho de associação, de corpo intermediário, né? De atuação que a gente considera hoje mais política, né? Que ela é de um fim de implantação e de defesa de um projeto educacional, né? Ele não é a execução de um projeto no sentido assim, ó, o ICD não vai vender, a associação não vai vender material, não vai realizar esse projeto, ela vai fazer o quê? Ela vai intermediar a implantação dos projetos. Como? Ela vai oferecer apoio em todas as áreas, né? Por exemplo, nisso o ICD nos disponibilizou o seu trabalho para ser ofertado às associações. Como se faz isso? Pelo Ricardo, né? Procurou você tem autonomia do Instituto para resolver e atender as pessoas que te procuram, tanto no particular, né? Como numa empresa de educação, uma escola, como numa associação que está sendo montada, ou como num grupo que se reuniu, concorda? Sim. Reuniu um grupo, o Ricardo atende essa parte. O que nós vamos fazer agora aqui na ANEMBEC, nessa associação? Nós vamos buscar aquilo que não é da alçada do ICD. Por exemplo, a parte política de a implantação de um projeto e a aprovação desse projeto como um projeto educacional.
Nós vamos oferecer aqui toda a estrutura que, por exemplo, como montar uma associação. Nós temos a disponibilidade do contador. Nós teremos, dentro de 3 meses ou 4, o advogado para dar todo o suporte, né? Então, nós vamos ter, que nem... nós estamos tendo aí a seguinte situação. Nós temos um advogado que não é da sua turma, né, Ricardo? Não, um antes. Uma antes da sua, O irmão dele, né? que é aluno da mesma escola que veio todo o pessoal do ICD. Então, eu conversei com esse menino a semana passada. Como todo o pessoal do ICD, ele já concluiu o curso antes de acabar o 5º ano, já fez a prova da OAB, já passou, porque a gente fala que a inteligência faz diferença, né? Que não é o adestramento, o treinamento, né? A capacidade de interagir faz diferença. Então, ele já passou, ele já se formou, e o que ele fez? Ele está concluindo o curso, acabando as matérias. Então, provavelmente, em março, ele pega aí a sua autorização, né? Carteirinha de advogado. E eu falei para ele que nós estávamos fazendo um projeto que precisaria de apoio jurídico. Mas esse apoio jurídico, para nós, teria que ser um apoio específico, uma pessoa que estudasse as nossas necessidades específicas, por exemplo, defender as famílias diante das torturas que o pessoal faz com as famílias, né? Também pensar todo um meio da gente desenvolver juridicamente esse projeto. Ele se interessou muito, falou para que seria uma honra, para uma alegria poder servir a Deus neste assunto e nesta necessidade das famílias, né? O que aconteceu? A gente não está, então, não vai tratar, vai acontecer a mesma coisa, se Deus quiser, né, Ricardo? Que aconteceu com o Instituto. O Instituto não escrevia material. Começou a estudar desde 2010, 2011, para poder entender a educação católica, conhecê-la. E depois, por uma necessidade, escreveu o material. Esse menino é a mesma coisa. Ele é de uma família bem católica, da escola, né, e de uma caminhada de fé. E agora, então, ele fez toda a formação acadêmica de direito, né? E agora ele vai, por uma graça de Deus, vai se especializar nesse assunto. Então, eu queria dizer o seguinte, pessoal, como que a gente resolve os problemas? A gente vai plantando as soluções, né? E vai colhendo. Então, eu acredito que isso vai ser um ganho para nós, né? Vou recebê-lo aqui em São Carlos esse final de semana. Né? Nós vamos conversar e aí a gente vai alinhar algumas coisas para ele poder ajudar a gente nisso. Eu acho que vai ser um ganho muito grande para nós e para ele no sentido profissional, né? Bom, então, para a gente esclarecer as pessoas que vão entrando nas formações, né? Então, a nossa ideia é implantar e defender uma educação com base católica, uma educação católica. Dar apoio e suporte para as famílias, que esta associação, ela está aí para que as famílias encontrem um órgão, um corpo que possa ouvir as suas necessidades e depois transformar isso numa solução, né? Então, a gente vai tentar fazer isso. Na área pedagógica, acadêmica, de escolarização, de educação, esse trabalho é o Instituto que faz. Nós, da NEMBEC, não vamos fazer este trabalho porque o Instituto já faz. O que nós faremos? Nós fazemos um trabalho que não, nesse momento, o Instituto não vai fazer, que é esse trabalho que a gente chamaria, não sei se está certo, Ricardo, uma parte mais política, né? Sim. Uma parte mais estrutural
de organização das pessoas. Uma coisa é você organizar projetos para que a educação adentre as casas, as famílias. Isso o Instituto vai fazer e vai ajudar. Nós, através dessa associação e das associações, nós vamos nos organizarmos para que aquilo que é um direito e uma necessidade e até um mandamento, uma ordem, né? Possa ser concretizado no âmbito social. Por quê? Então, a gente vai proporcionar esse suporte, proporcionar um ambiente para as famílias que favoreça a aquisição do conhecimento, o entendimento, a vivência da fé católica de sempre e a realização, tanto no campo material, né, do trabalho, quanto no campo vocacional, daquilo que é sobrenatural, né? Então, essa associação ela vai se ocupar desses assuntos. Por quê? Porque esses assuntos são desenvolvidos dentro do material, mas não criam uma estrutura para isso. Não sei se o pessoal entende essa diferença. O material, ele dá o essencial, que é a pessoa saber o valor disso e obter este conhecimento. E a associação cria uma estrutura concreta para isso. Ela organiza as famílias para isso. O que nós vamos fazer? Nós estamos iniciando esse trabalho, né? Assim como iniciou em 2017, o Instituto Cidade de Deus iniciou a oferta de um trabalho, em 2021, né, Ricardo? No final do ano, praticamente nós estamos iniciando não temos ainda o logotipo, né? Não temos ainda a gente está usando, emprestando aí do exterior umas fotos, umas coisas das outras. A gente está começando esse trabalho. Então, é muito importante que as pessoas entendam o princípio. Como que o ICD realizou esse trabalho? Ele reuniu os homens de boa vontade, né? Que queriam realizar esse trabalho. Criou um vínculo entre eles de fé, de identificação. O que nós estamos fazendo com essa associação? Nós estamos reunidos pelo Brasil afora, através, graças a Deus, nós temos as mídias, né? Das mídias, e talvez futuramente a gente faça reuniões presenciais em alguns lugares, né? Sim. Organizamos congressos, essas coisas, né? A gente está reunindo as pessoas para desenvolvermos este lado dessa necessidade das famílias. Nós não estamos criando uma demanda para as pessoas entenderem, para oferecer um produto para ser consumido e para gerar algum recurso. Não, nós estamos vendo uma necessidade que as famílias têm de reconquistar este espaço educacional e formativo de objetivo e de vivência das famílias para o reinado social de Cristo. Eu falei, o material faz isso na sua aplicação e traz isso na sua essência. Mas a estrutura que ele encontra não é esta. Concorda? Então, nós precisamos nas famílias que ele entra, ele encontra quase que essa realidade meio que particular. Mas ela precisa ser uma realidade que possa ser aplicada amplamente. Então, nós vamos trabalhar para isso. Bom, a gente vai esclarecendo no caminho, concorda? Sim. Bom, então a gente vai proporcionar também os princípios que essa ação nossa tem. Eu vou dar uma relembrada rapidamente, né? Primeiro, ele começa... O primeiro princípio que a gente tem que entender é que nós não vamos reunir uma equipe de gente capacitada, no primeiro momento, como a aquisição principal e fundamental para realizar isso. Não. A primeira realidade que nós precisamos de ter e de que Deus nos conceda é a graça. Então, a igreja nos esclarece, né, os princípios fundamentais, que o dogma, essa realidade da graça, é que faz
com que um projeto aconteça. O que a graça faz? A graça eleva as nossas virtudes a uma realidade heróica para sobreviver num mundo que destrói tudo, valor, virtude. Ela sustenta essas graças, essas virtudes na nossa alma, combate as feridas causadas pelo pecado, nos coloca saudável na situação emocional, psíquica, humana, né? E ela também nos livra dos vícios. Então, a graça, ela faz com que eu tenha, no final de tudo, um soldado. Uma pessoa capacitada ao combate. Entendeu? Ela elimina, vamos dizer assim, os nossos pontos, ou ela elimina, ou ela protege os nossos pontos fracos. Ela nos reveste, é como uma armadura, deu para entender? Ela nos reveste e dá para ir para o combate, porque você não vai sair destruído no primeiro confronto. Bom, a graça, ela realiza esse processo. O segundo princípio é que o homem, ele é de natureza social, então, o homem não consegue se desenvolver isoladamente, pessoalmente, num ambiente impróprio. Na realidade, o homem é 100% dependente da estrutura em torno, dos outros homens, da pessoa, de tudo. Por quê? Porque ele aprende, diferente de animais que naturalmente já nascem e já sabem o essencial para sobreviver, o homem, ele nasce e ele não sobrevive se ele não for amparado em todas as áreas. Ele não aprende a falar se não for ensinado. Ele não aprende a andar se não for ensinado. Ele não aprende a distinguir nada se ele não for ensinado. Você concorda? Então, o homem é um ser social. Quando você traz essa realidade para todos os homens, então o homem ele se encontra dentro de uma realidade social. E para que, na realidade social, as suas realidades menores, familiar, de grupo, particular, de fé, possam ser amparadas, ele precisa criar grupos, associações. Ele não consegue defender essas coisas essenciais sozinho diante de uma sociedade maior. Entendeu? Principalmente porque agora a sociedade ela virou uma sociedade de massa. O que é uma sociedade de massa, para as pessoas entenderem? Toda pessoa que quer destacar as coisas essenciais, ela é vista como inimigo. Eu não quero abrir mão da fé. Você está querendo estragar tudo. Agora que nós conseguimos todo mundo pensando na mesma coisa e querendo a mesma coisa, você quer estragar, você quer uma coisa... Percebe? Você é o egoísta. Você é o... Como é que eles falam? Fundamentalista. Você é o cara que contraria a política de agora. A política de agora está correta, você está contra. Agora não é encontrar um termo correto. Ó. Uma religião que não exclui ninguém. Uma realidade que cuida da natureza. Tudo certinho. Que faz todo mundo marcha conforme, dança conforme a música. E você quer falar, você quer trazer realidades da revelação da verdade dadas por Deus, que nós já superamos, percebe? Então, se nós não nos reunirmos, não nos organizarmos em grupo, a gente não consegue nem conhecer essa verdade, nem experimentar essa verdade, nem sustentar essas verdades e essas coisas essenciais. É isso que eu preciso entender. Isso é essencial. Bom, então a gente tem o terceiro princípio, que existe uma distinção, que hoje está completamente confusa, que são as obras. Que são as obras espirituais, né, Ricardo? E as obras temporais. Por exemplo, hoje é muito comum você pegar um religioso e um padre atuando numa estrutura temporal, levando sopão para o pessoal debaixo da ponte,
pegando, fazendo bazar para arrumar dinheiro, socorrendo uma série de necessidades temporais. Aliás, às vezes nem sabe se tem necessidades espirituais, porque parece que se perdeu de vista. Então, e você vê um monte de leigos, sem mandato, sem conhecimento, sem estudo, sem instrução, sem nada, vamos dizer assim, atuando na área religiosa. Agora eu tenho uma live que eu vou dar formação para consagração, não sei do quê. Agora eu vou dar formação para... E eu vim dessa estirpe aí, né, Ricardo? Então eu conheço todo mundo que faz isso. É um monte de mini padre, mini freira e pau, e fazendo um monte de coisa na maior boa vontade do mundo. Só gente boa. Misericórdia, só gente... Não, talvez tenha um ou outro torto, mas eu conheci uma elite, gente boa. Qual é o problema, então? Que nós estamos sendo vencidos por uma questão de desorganização de atuação. Né? Sim. Um exemplo simples seria aquela frase de Jesus Cristo, né? A todos aqueles que fundaram igrejas. Afastai-vos de mim, malditos. Não sei que... No julgamento final. Mas olha, nós fizemos milagre em teu nome. Nossa igreja fazia mais milagre. Mas nós pregamos em teu nome, mas não sei quem são vocês, porque eu não dei mandato para vocês. Vou embora. Você entendeu o que eu estou falando? É isso que as pessoas têm que... Aí entra o essencial da vida do ser humano. O essencial da vida do ser humano é aquilo que ele procura e deseja. Por exemplo, nós temos que desejar amar e conhecer a Deus e buscar a verdade. Se nós não procuramos a verdade, nós não seremos livres de uma realidade escravagista, aprisionada e destrutiva. Bom, então, para a gente entender esse processo, as obras temporais são estas obras que nós estamos dedicando, né, cara? A formação de uma associação, de um grupo de pessoas, a nossa própria estrutura familiar, as empresas que poderemos criar, as agremiações, os grupos, tanto para lazer como para exercício de profissão, né? E isso é cabido a nós, concorda? Os padres podem fazer isso? Pode, se tiver padre de sobra. Mas não é o essencial. Assim como um leigo pode, em algum momento, fazer algum serviço eclesial por uma questão de necessidade, com o mandato de um padre, né? Nós também podemos, um padre também pode atuar em um campo extremamente material por uma questão de necessidade. Né? Bom, mas existe uma distinção de obras. Quarto ponto. A ação dos católicos está submetida à autoridade da igreja. Então, o que quer dizer isso hoje para nós neste trabalho? Quer dizer que cada pessoa que vai fazer uma coisa vai procurar o padre da paróquia dela para ver? Não. Não cria unidade com esse trabalho isso. Por quê? Porque esse não é paroquial, nem da cidade, ele é nacional. Os corpos que nós estamos criando é para este fim, para a organização de uma estrutura maior. Eu quero realizar isso, a associação na minha cidade, quero ver se o meu padre concorda, tal. Vai lá ver, hoje. Nós não proibimos, né? Mas o que a gente tem que avisar o pessoal? Que a base do nosso trabalho da ANEMBEC é a fé católica de sempre. Ou seja, nós usamos as bases antes do concílio, para ser mais claro. Tudo que é pós-conciliar, a gente dispensou porque não está claro. Não está dando frutos dignos
da bondade e da misericórdia de Jesus Cristo. Pelo contrário, se opõe à piedade, se opõe à verdade, se opõe à santidade, se opõe. Eu não estou dizendo que as coisas são ruins e não estou julgando, dizendo que são falsas. Eu estou dizendo que o Concílio criou uma realidade de atitudes equivocadas que precisa ser corrigida. Não é eu, não é você que vai corrigir, mas nós também temos que entender que não devemos nos submeter. Neste campo, para as pessoas entenderem, é o seguinte: alguns santos, São Félix, outros santos, eles dizem o seguinte: olha, São Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino, eles falam claramente, ó, o que qual é o dever da obediência que eles relatam. O dever da obediência é que todos os vínculos com autoridades necessitam ser respeitados e sustentados. Quando que eu não posso submeter a uma ordem de uma autoridade? Quando meu pai manda eu roubar as coisas do vizinho. Ou quando meu pai manda eu fazer algo que se opõe ao bem comum. Eu estou sendo bem objetivo assim para a gente entender. Então, por exemplo, não, meu pai não é mais pai, ele é um falso pai. Não, ele é meu pai. Ele é a providência que me colocou na minha vida. E agora está me testando para ver até que ponto eu quero e tenho noção do que é correto. Então, por exemplo, aí eu estou com uma autoridade. O meu pai pediu para mim agora acolher outras religiões na associação. Não tem outras, não tem essa religião. Nós não acolhemos. Nós montamos associações e tem todas as outras pessoas de outras religiões que precisam de uma boa educação, de serviço. A gente atende. Uma coisa é atender todas as pessoas que precisam. Outra coisa é dar mandato sem autorização para pessoas que não têm vínculo e clareza da católica trabalhar na Igreja Católica. Em nome da Igreja Católica. Nem os padres podem fazer isso, nem muito menos nós. Entendeu? Então, é isso que as pessoas entenderem. Essa é uma diferença. Eu não quero esclarecer tudo aqui, mas só para as pessoas entenderem que nesse princípio, nós estamos submetidos à fé católica de sempre, diante do concílio, que para nós encontramos na Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Qual que é a diferença? Ela se manteve. Não é que ela não errou, não é que ela não fez nada errado, não é que ela é perfeita, não é que ela é melhor, não é que nós temos que seguir a fraternidade. É que o que a fraternidade segue é o que nós queremos. Vamos colocar pingo nos i, né? Nós não somos seguidores da fraternidade. É que o que a fraternidade quer, que é a fé católica sempre, é o que o Instituto quer. E não negocia, e eles também, por uma graça de Deus, conseguiram se sustentar em meio a tantas provações, né? Para as pessoas entenderem, senão fica difícil. Porque hoje em dia existe um negócio de querer seguir as pessoas. E nós não seguimos as pessoas. Nós nos aliamos às pessoas que querem aquilo que Cristo nos ofereceu da maneira mais autêntica, pura, nítida e possível. Sem ideologias, sem modernismos, sem liberalismos, sem contaminações. Mas eu escuto vocês são totalmente contaminados. É verdade, a gente tem que ser ajudado. A gente tem que ser ajudado. Mas, agora, vê bem, isso é uma coisa. Eu falei que a essência do homem não está pronta, está no que ele deseja, no que ele busca. O que nós buscamos aqui? É verdade. O cara pega o nosso material e fala, pessoal, nosso material, vocês carecem disso. A gente fica muito agradecido, porque nós vamos atrás daquilo. Sim. A gente pega o nosso material e fala assim, olha, pessoal, vocês cometeram um erro aqui. A gente fica muito grato. Para falar a verdade mesmo, desculpa, pessoal, mas a gente fica mais grato a essas pessoas do que quem elogia isso, concorda? A gente fica muito feliz com os elogios, mas quem chega o rei na gente ajuda mais. Para a gente ser sincero, né? Bom, outra coisa que eu queria falar aqui.
Então, nós submetemos à fraternidade e essa ação de todas as associações e grupos, né, por uma tabela. A gente vai esclarecendo o pessoal, e aí, se a pessoa quiser ir ela mesma, lá no padre dela, tal, ele não vai entender o que nós estamos fazendo, mas pode ir. A gente não está cortando o relacionamento de ninguém com a sua com o seu padre, com nada. É que existem coisas que são necessárias e existem coisas que são necessárias. Vou dar um exemplo para você. Seria muito importante que todas as famílias levassem para os seus párocos as possibilidades do filho de estudo e de namoro, concorda? E de trabalho. Sim. Eles levam. Mas é mais importante do que levar, se você vai fazer uma ação católica. Por quê? Porque já tem um vínculo, já está arrumado. Entendeu? Às vezes a pessoa diz, mas por quê? Porque às vezes a gente quer ser mais realista que o rei. Eu só acho que é boa e é católica se o meu padre falou para fazer. Eu vivi 40 anos assim e nunca quebrei isso. O meu padre falou para nós fazer isso, concorda? Só que hoje nós estamos numa coisa maior e a gente está tentando sair de algumas armadilhas. Com calma. Bom, então a ação católica deve ser confessional. Nós não podemos colocar num grupo de ação católica pessoas de outra religião. Pô, mas não sabia, cara, agora está tudo misturado aqui. Não tem problema. Não precisa pegar o pessoal e mandar embora. Concorda, Ricardo? Vai estudando com o pessoal e vai mostrando isso. Nós vamos fornecendo material, você concorda? Você vai, porque a verdade vai libertar a pessoa, vai mostrando a origem desse grupo. Naturalmente, as pessoas poderão cair achando sua posição. Não precisa de se colocar de juiz quem pode, quem não pode, quem deve. Você tem que colocar, você não escolhe as pessoas, mas você coloca o que as pessoas seguem. E aí, isso escolhe as pessoas, deu para entender? Nós seguimos a doutrina católica. E a doutrina católica, da Igreja Católica, antes de ser, como é que a gente fala aí, não é modernizada, entrar no liberalismo, que você fala o que você quer, ela tinha critérios bem definidos, e é esses que nós queremos. E esses critérios, então, ajudam as pessoas. Por quê? É isso que eu falei. A gente vai resolvendo as coisas pela graça e pela força daquilo que a igreja propõe, e não por critérios pessoais. Eu sou a favor, não é isso. Então, nós não somos liberais. A doutrina diz que é isso e isto. Não saber, então vamos estudar. Bom, vamos concluir, então. Sexto seria a gente discernir qual ação esse grupo de associações deve fazer. Bom, nós estamos fazendo isso com calma, concorda? Sim. Por enquanto, a gente está dizendo o seguinte, olha, nós faremos uma implantação e defesa da educação católica, concorda? Isso é bem geral, né? Depois a gente vai para uma coisa mais específica, quando a gente tiver a idade e maturidade para entender, né? Depois, se nós discernirmos que nós vamos defender a implantação a educação católica, então nós vamos usar meios. Os meios são meios artificiais. Você sabe quais são? Meio artificial. Esse daqui. Isso é um meio artificial, ele não é natural, você concorda? Toda a mídia, todas as aulas que a gente manda gravado para vocês são meios artificiais. Hoje são quase que indispensáveis. Sim. Qual é o problema do meio artificial? É que ele, desprovido, só ele sozinho não produz fruto. Né? Então, ele precisa de um meio natural, do relacionamento, da coisa palpável. São os meios naturais, são todas essas realidades palpáveis. E o sobrenatural, que é fruto do quê? Da nossa vida de oração, da nossa vida sacramental, da nossa vida de fé. Deu para entender, Ricardo?
eu tenho meios artificiais que não produzem objetivamente os frutos necessários, porque não criam o vínculo do relacionamento. O que nós falamos no começo? Que o homem é um ser social que precisa do outro homem, da presença do outro homem. Então, os meios artificiais não criam isso. Eles ajudam, mas não determinam e não são essenciais nisso. O essencial são os meios naturais. E o meio sobrenatural, que é a vida de fé, que é o conhecimento de Deus, que é a vida de sacramento, que para nós, ultimamente, em último caso, se resume naquilo que Nossa Senhora falou em Fátima: reza, o rosário e família. Concorda? Para não ter... para a gente seguir o curso da história, né? Última necessidade nossa: formarmos uma elite, um exército de pessoas que a dona Angelice, a gente falava no começo, estou estudando bastante para contribuir. É isso mesmo. A contribuição vem da caridade e do amor com que a pessoa se prepara para fazer. Quem contribui com um evento festivo? Quem sabe cozinhar, sabe fazer doce, sabe servir, né? E como que a pessoa que não sabe fazer nada contribui? Comendo as coisas que o outro fez. Não é assim? Então, este grupo não é para ir comer as coisas. Esse grupo é para preparar os quitutes. Por isso ele estuda, por isso ele se prepara, entendeu? Para a gente entender princípios. Nós não estamos aqui reunindo um monte de gente para se beneficiar do que algumas pessoas fazem. Nós estamos reunindo uma elite, que precisa primeiro saber que ela é uma elite, que se faz parte do conhecimento, e que, de alguma forma, Deus está convocando para um trabalho. Né? Então, as pessoas que estão com a gente são pessoas que Deus está falando aqui você vai ajudar no meu banquete, no meu reino. Como? Se preparando com aquilo que você tem. Né? Não é substituindo o padre, já vou avisar. Tá? Isso é desonesto e desleal. E faz com que a igreja, com que o padre vire um profissional, uma pessoa descartável. E o padre, teologicamente, filosoficamente, evangelicamente, doutrinariamente falando, ele é em persona Cristo, ele é Cristo presente no mundo. Não é dispensável e substituível. Não existe a possibilidade de você substituir um padre. Né? E não existe a possibilidade de você dispensar um padre. Por mais difícil que seja o relacionamento, nós precisamos do padre. Né? O que nós precisamos? Que o padre queira ser padre, e não outra coisa. Né? São uma série que eu tenho com o padre, por exemplo, o sacerdócio é feito pelos homens, né? O grande trabalho nosso é que o sacerdote não quer nem ser homem mais. Ele já virou outra coisa. Percebe? Então, você percebe que existe um trabalho intenso para fazer. E é um trabalho apaixonante. Chegar nessas pessoas e devolver para elas o que Deus deu a elas, e o mundo, as ideologias, essas mentiras tiraram, é um trabalho apaixonante. Né? Então, é isso. Bom, outra coisa, Ricardo. Aqui, para mim, entrar aqui no negócio da prática. Né? Bom, o primeiro passo, então, para isso se concretizar, é estudo e conhecimento. Bom, o que vai acontecer aí que a providência nos ofereceu? O Instituto foi convocado, chamado, para oferecer cursos. E vai ser patrocinado para isso. Nós não poderíamos fazer isso, né? Porque a gente precisa de vender o almoço para comprar a janta, né? Então, aí nós tivemos aí um benfeitor, uma pessoa que ofereceu um recurso financeiro, estrutural, para nós darmos esse primeiro passo que a associação precisa. Qual que é? Estudo e conhecimento. Que, por incrível que pareça, também não vai ser para inchar o nosso ego, concorda? Não vai ser para a gente ficar letrado e ficar falando para todo mundo que eles não sabem nada e que a gente vai formar um grupo agora para ensinar. Não. Esse estudo e conhecimento, ele vai ser
para criar na grande massa um impacto que quebre esta realidade de massa e a pessoa comece a pensar como filho de Deus único, eleito, chamado à vida em Deus. O Instituto tem esse desafio para fazer. Sim. É lógico que nós aí vamos correr no dogma da graça, você concorda? Precisamos de uma graça para fazer isso. Mas para o pessoal entender a providência, como ela funciona. Então, nós já tivemos aí, aquele que é o primeiro item, o mais necessário, nós já tivemos um amparo. Sim. Né? Então, o que nós vamos oferecer? Cursos. Entendeu? E o que esses cursos vão fazer? Eles vão gerar uma demanda de atuação desses corpos intermediários. Deu para entender? Eles vão despertar as pessoas para a gente poder entender isso numa comparação. Eles vão fecundar as almas para gestar a vida da graça. E essa estrutura vai, então, poder dar continuidade a isso, né? Bom, o que isso, então, vai ser um serviço que vai ser oferecido por uma estrutura que pode ser a nossa, né? Mas que vai ser desenvolvido sob a tutela, a orientação e a anuência de um patrocinador. Então, nós não temos autonomia para fazer como a gente quer. Sim. O que nós oferecemos foi a mão de obra fazer, né? Um aspecto. Bom, segundo aspecto, nós precisamos criar os corpos intermediários. Aí nós temos ali o Kleber, né, contador, o seu Cláudio, nós temos o Marcos, que está nos ajudando na parte de TI, e nós temos o Pedro, que é esse menino, que vai se preparar para a parte jurídica. Entendeu? E nós, então, começaremos a facilitar a vida de quem quer fazer um corpo intermediário, reunir um grupo, estrutura. A gente cria, com o pessoal aí, eu estou convocando vocês aí para ajudar, que é o seguinte, se a gente cria um material adequado de estudo para as pessoas. Esse material vem da onde? Das nossas experiências. Daquilo que nós já estudamos, que deu certo, que funcionou. Então, o que nós vamos fazer, então? Criar corpos intermediários que vão atuar, aplicar soluções. As soluções que precisarem do material educacional e do apoio educacional é com o Ricardo. Tem aqui, nós já se reunimos, são todas as pessoas, e agora a gente quer saber o que a gente pode fazer na parte prática. Olha, nós oferecemos isso. O Ricardo vai falar para vocês. Na parte estrutural de política social, nós estamos começando o trabalho. Então, o seu Cláudio já falou, precisa se reunir, talvez um dia com a graça de sermos até presencial, e com algumas pessoas de boa vontade, né, fazer um pequeno congresso, né, e falar, pessoal, vamos ver como que a gente vai fazer essa parte prática, né, de estrutura. Bom, então, nós tínhamos falado na outra reunião de implantar o projeto, né, Ricardo? Através de oferecer, talvez, um curso de reforço, no modelo de um Kumon, de uma... Como é que fala aí? De um curso de inglês. Isso requer um pouco de tempo, né? Não dá para fazer essa semana. Eu achei que era mais rápido. Vocês desculpam, mas sendo velho, a gente ainda é ansioso para fazer rápido, né? E vamos elaborar como fazer isso, concorda? O que a gente precisaria ir fazendo? Que é muito importante a gente lembrar das nossas reflexões. Nós não podemos ser revolucionários.
O revolucionário é aquele cara que, para fazer o que ele acredita, ele destrói o que os outros fizeram. Por isso, ele está sempre propondo uma nova educação, uma nova cultura, uma nova... Tudo é novo. Por quê? Porque a intenção dele não é fazer as coisas boas. É um motivo para pôr as coisas dele no lugar das dos outros. Né? Então, bem, nós vamos fazer o seguinte. O que nós já estamos fazendo? Nós vamos aperfeiçoando e sustentando. Já estou aplicando lá a educação domiciliar, já arrumei um grupo. Ah, mas, ó, pessoal, a gente precisaria de um apoio. Ó, é de uso de material, é de uso de plataforma, né, Ricardo? É de uso de serviços que nós já desenvolvemos, né? Fala com o Ricardo vai responder. Sim. Ah, é de estrutura? Aí o seu Cláudio está ali, eu estou aqui. Vai conversando com a gente vai ajudando. Não sei se eu consegui colocar, assim, as ideias, mas seria isso. O que eu queria falar, então, a respeito de criarmos, vamos chamar assim, né, de empresas que vão solucionar as coisas. Qual era a ideia da semana passada que nós estávamos? E que agora a gente deu um passo. Nós iríamos oferecer isto. Nós não temos condições de oferecer isso nesse momento. O que nós queríamos propor? Que as pessoas dos lugares nos apresentassem que tipo de ajuda precisam para realizarem isso. Fica mais fácil, não fica? Sim. A gente entendeu que fica mais adequado. Quando a gente começa a conversar com os lugares, cada lugar é de um jeito, pessoal. É muito difícil você fazer uma coisa assim, padrão. Tipo lá um McDonald's da vida, um Kumon da vida. Por quê? Porque tem gente que tem estrutura, tem gente que não tem. Tem gente que tem recurso, tem gente que não tem. Tem gente que tem formação, tem gente que não tem. O que nós podemos fazer, então? Eu moro aqui na cidade aqui, né? E nós gostaríamos muito de que esta educação, essa possibilidade chegasse nas famílias da minha convivência aqui. O que em contato comigo, o que você tem aí de estrutura? Seu Cláudio, nós precisamos, na nossa estrutura, ter esse tipo de solução. Tem que ter associação, mas tem que ter grupo de pessoas também que não tem vinculação jurídica. Não, temos que ter associação que possam fazer empresas. Tem que ter toda uma estrutura jurídica, porque ali é o embrião de uma futura escola. Isso comigo, com o seu Cláudio. Com o Ricardo. Olha, nós não vamos reunir as pessoas para fazer um grupinho para aprender a jogar dama, para pular uma linha. Nós queremos aplicar a educação católica. Ricardo, a nossa realidade é que é essa. Você resolve, né? O que nós oferecemos é isso. Eu não posso criar um padrão, porque é muito diferente dos lugares. Sim. E o Instituto vai atender cada um na sua necessidade, dentro de um padrão do Instituto, percebe? Não... Então, não sei se eu consigo ser claro, mas estou aberto aí às possíveis perguntas e esclarecimentos. Não sei se o senhor quer colocar alguma coisa. Não, mas o pessoal já está levantando a mão. Aí. Manda ver. A Josiane está com a levantada, né? Queria para o Marco liberar ela aí. Isso, senhora Josiane, está liberado, tá? Senhora Josiane, é só apertar o microfone novamente, aí a senhora já pode falar, tá? Mas alguém quiser perguntar alguma coisa, a Josiane deve ter apertado sem querer. Sim. Tem uma moça que parece, não sei se
Boa noite. Desculpa, eu apertei sem querer, tá? Tranquilo. Eu estou ouvindo. A moça Desculpa. parece que ofereceu Tá os bom, serviços de psicologia no chat, Marcos, não consegui ver aqui. Isso, exato. Deixa eu abrir o chat para a gente ler. Se alguém, ou mais algum dos senhores ou senhoras quiserem fazer alguma pergunta, parece-me que tinha uma senhora também que tinha solicitado a fala aí anteriormente, quiser apertar novamente o microfone, fica à vontade. Isso, para não tirar aqui da tela do computador, eu peguei no celular aqui a senhora Gisele Costa, né? Ela falou que tem graduação em psicologia, então ela, em resposta à solicitação do senhor Antônio aí, da gente se colocar à disposição para ir fazendo esse movimento, né? E crescer a associação, ela já se colocou à disposição essa questão psicológica e todo o apoio que pode dar também na área que ela atua, a senhora Gisele Costa. Mais alguém quiser falar, estamos abrindo a fala aí. Seu Carlos Jacinto, já autorizei o senhor a falar. Boa noite. Boa noite. Pai de duas meninas, 4 anos e 4 anos, a gente já faz uma... Eu acabei de comprar o material para 2 pro próximo ano. Eu ainda não entendi muito bem como achar, como criar a associação. Eu moro em Ribeirão Preto. Eu teria que achar alguém da minha cidade. Eu não consegui entender muito bem. Bom, em Ribeirão Preto, Ricardo, a gente, último final de semana, né, a gente vai a Cravinhos. Todo mês. Para participar de uma missa da tradicional. Isso. E tem um grupo bom de pais que usam nosso material aí em Ribeirão. Viu? Tem algumas famílias já que usam, pessoal interessante até que usa o nosso material aí em Ribeirão Preto. Sim, a Às vezes missa outra... ela que está mais parte de passar o material. O seu áudio está todo cortado, seu Carlos. A gente não está conseguindo escutar quase nada. Está cortando em vários pedaços. É a internet. Eu estou em São João do Piauí hoje. Tá escutando, não estou conseguindo escutar a frase completa. A gente deduziu mais ou menos o que você falou. Escutamos Ribeirão Preto e associação. A gente... só não entendi como correr atrás de montar uma associação ou entrar em alguma. Sim, Quer eu saber acho... como ele vai correr atrás de uma associação ou montar uma associação. Seu Então, Carlos, aí... a gente devagarzinho nós vamos auxiliando, né? Acho que tentando pegar aí as regiões, os municípios, né, seu Toninho? E tentando Isso. montar aí a nossa costura. Isso é devagarzinho, a gente vai tentando fazer, como o seu Toninho fala, é algo assim devagar, ao mesmo tempo rápido. Seu Carlos, então o seu Cláudio, aqui no grupo, o senhor pode contactar ele, que ele dá todos os passos iniciais para o senhor começar o projeto. Se o senhor quiser conhecer a gente pessoalmente, a gente está perto, né? É só ir lá, a gente bate o papo, o Ricardo vai toda última semana, final de semana, eu também. Sim. A gente conversa um pouco, mas quem poderia ajudá-lo objetivamente agora seria o seu Cláudio, né? Que não está perto no sentido físico, mas que está orientando o pessoal, né? Sim. Então, se o senhor
procurá-lo, eu tenho certeza que vai ser encaminhada a situação aí. E para nós é uma alegria saber que tem gente perto já querendo fazer uma associação. Né? Ok, ok. Eu tenho interesse em conhecer vocês. Inclusive, já tive carta há pouco tempo. Eu estou retornando para Ribeirão Preto na próxima. E aí eu vou me inteirar mais desse assunto aí, tanto vocês quanto o Cláudio. Legal, então. Combinado, seu Pato. Valeu, obrigado. Até mais. Até mais. Não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa, se ficou alguma dúvida nas colocações, se ficou alguma questão aberta aí, né? Então, eu vou só retificar o seguinte, que nós vamos tentar desenvolver com as pessoas do lugar os projetos apropriados para o lugar. Na parte teórica, nós vamos oferecer cursos e formação para despertarmos bastante gente para isso. Né, Ricardo? A gente vai jogar como, assim, a gente vai ampliar esse público da educação através de um projeto pensado, sistematizado. Sim. Na parte de aplicação, então, as pessoas que estão que tem gente perto, que é professora, que tem um grupo, a gente vai procurar, com estes grupos que nos procurarem, fazer projetos para a gente descobrir se vai dar para fazer um projeto piloto, né? Uhum. Ou se nós vamos desenvolver alguns projetos. Tem pessoas que já falou para a gente que vai fazer um projeto, né, Ricardo? Sim. Com a gente. Tem gente que nós oferecemos a possibilidade de fazer, para as pessoas entenderem que a gente vai apresentar o que nós fizemos com o material, para as pessoas entenderem. Quando nós apresentamos o material de estudo do ICD, ele vinha de um estudo teórico, né, Ricardo? E de uma prática de sala de aula. Quando nós, se Deus quiser, daqui a 1 ano, 2, implantarmos esse projeto de várias frentes de ação, nós vamos tirar isso do que nós estudamos e das experiências que forem feitas nos locais. Então, é um projeto que não vai nascer no laboratório. Vamos ter uma ideia aqui e jogar ela para o pessoal. Não, nós vamos construindo ela dentro dos locais. Né? Então, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. No chat, o Rodrigo, ele perguntou, referente ao advogado, para assinar estatuto e ata, já existe algum avanço? Sim. O que aconteceu? O estatuto, ele é uma área do contador. Entendeu, seu Cláudio? É suficiente o contador. O que nós somos do advogado? Para assinar o estatuto para ele ser apresentado no setor público. Entendeu? Então, para a gente poder entender, o Kleber, o contador, ele vai... nós mandamos um modelo, né, seu Cláudio, do estatuto, e a pessoa, a partir daquele, ela vai criando o estatuto dela ou copiando aquele, adequando para o seu local. O contador, ele apresenta este projeto do estatuto para a pessoa e já mostra para a pessoa como tem que encaminhar tudo. O advogado, ele vai atuar validando com a sua assinatura, juridicamente, aquele estatuto. Nós tínhamos um advogado que se comprometeu a assinar gratuitamente. Eu perdi o contato com ele. Eu não consigo mais, de alguns meses para cá, ele nem no WhatsApp, nem no telefone. A Providência nos mandou esse menino que está se formando. Entendeu? Então, ele não sei como que vai ser, ele vai iniciar o trabalho dele e o que nós queremos oferecer para ele, para vocês entenderem.
Nós queremos lançar o trabalho dele profissional dentro do nosso projeto. E aí, eu entendo que ele vai apresentar algum custo de sobrevivência, né? Para ele poder sobreviver. Mas penso que será muito acessível, muito fácil da gente lidar, muito pronto para responder. E também vai oferecer... então, eu queria deixar claro isso. Não sei se ficou claro. Ó, a parte de estatuto não envolve advogado. A parte de estatuto envolve o contador. Você mandou o estatuto para o cartório registrar. Ele mandou de volta porque tem coisas que não se adequam às ideologias do momento. Eu sugiro olhar no nosso que foi aprovado, que ele não se submete às ideologias, mas ele usa termos adequados. Ah, não conseguiu? Aí a gente convoca o advogado para ajudar. O contador não conseguiu ajudar? Não, então a gente vai no Pedro aí, que está junto com a gente, e ele vai ajudar a gente nisso. Seu Toninho, é porque o estatuto, quando a gente vai lá no cartório para registrar, o cartorário obrigatoriamente vai falar que precisa da assinatura do advogado. Aí, se o Rodrigo... isso, é o que você está falando. Se o Rodrigo já fez a reunião de assembleia, eles já estão com o estatuto que é igual de vocês, só falta a assinatura do advogado. Sim. Então, é nesse ponto que ele gostaria de saber se esse menino poderia assinar. Então, como o senhor já mencionou, vai conversar com ele e talvez vai ter algum custo, né? Ele pode a partir de março, que ele pega a carteirinha que ele já passou no exame. É isso que as pessoas têm que entender, que ele se formou antes do tempo. Ele, atualmente, agora, está concluindo o curso, mas ele já se formou, já passou na OAB, já fez tudo. Aí, o que eu vou fazer, então, para o seu Cláudio, se for o seu Cláudio? Eu vou entrar em contato com uma advogada, que eu conheço, para ver o que implica ela assinar e quanto custaria, para ele saber. Se a gente consegue resolver este caso, vamos resolver caso a caso, né, seu Cláudio? Isso, acho que a dúvida aí do seu Rodrigo vai ser a dúvida dos demais aí que já estarão montando e que às vezes não tem um advogado que possa assinar. E é o que o que o senhor acabou de falar. Quando a gente pega o advogado, seja recém-formado ou já tem um tempo de formação, mas que conhece a nossa causa, é muito mais fácil ele buscar aí as leis e tudo aquilo que precisa para nos ajudar. Quando a gente pega um outro que só quer saber da parte financeira, muito pouco ele vai fazer, né, Toninho? Então, é muito interessante o que o senhor está falando, porque um advogado da nossa causa, que no caso Pedro, por exemplo, que já está estudando essa parte de homeschool, na hora que ele lê o estatuto, existem duas maneiras de você ler o estatuto. O advogado que não tem envolvimento com a gente lê para ver se ele pode assinar. E este daí ele vai assinar para ver se ele precisa e deve contribuir. Então vai ser um ganho também, entendeu? Não sei se eu fui claro. Seu Toninho, Rodrigo, salve Maria. Como que o senhor está, seu Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem, seu Toninho? Graças a Deus. Seu Toninho, é isso mesmo que o senhor Cláudio falou, tá? Até ele me deu um apoio aí, eu mandei um material para ele dar uma olhada, tudo, e a nossa assembleia, ela ocorreu agora no dia 20/11. Mas dentro desse objetivo de ter um advogado, né, que defenda a causa, por isso que eu fiz a pergunta, porque tem um tempo, né, para registrar no cartório. Eu não sei muito bem esse tempo, mas acho que não poderia demorar muito. Mas se tiver alguém, né, que vocês conheçam que defenda a causa, para nós seria melhor, porque a gente conhece advogado aqui em Bitinga, mas é advogado que com certeza vai cobrar, não defende a causa, e se futuramente nós precisarmos de algo, vai ser mais difícil. Sim, entendi. O Pedro, que é esse menino aí, que é quase da idade do Ricardo, porque ele é democracia antes do Ricardo, ele vai ter um envolvimento com a gente, se Nossa Senhora nos conceder essa graça, né? E seria muito bacana se ele já pudesse ensinar o do senhor.
mas eu já tenho a informação bem segura. É a partir de março que ele pode. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar resolver antes com um advogado só a assinatura. Só a assinatura. O resto, aí a gente depois pode dar para ele apreciar, entendeu? E aí a gente faz os vínculos com ele do resto. Certo, seu Cláudio? Tá Seu bom, Correto. obrigado. Desculpa, seu Rodrigo. Então, para quem quiser saber, domingo que vem, nós teremos missa aqui. Acho que vai ser 19 horas, tá? Com o padre Carlos, da Fraternidade. Mas é o Ricardo que pode confirmar isso, tá? Se vai ter ou não. Então, vocês liguem para ele para perguntar. Se alguém quiser vir aqui na missa, nós não teremos a presença do padre sexta e sábado, nós teremos no domingo. Tá? Então, só porque tem algumas pessoas que vêm, para o pessoal saber, né? O Ricardo chegou aqui. Nós teremos o padre aqui domingo ou não? Isso, pode estar ligando agora. 7h30 a missa. 7h30, pessoal, missa no domingo. É um horário bacana para quem quiser vir, né, Ricardo? Porque dá para vir sossegado, não é tão tarde, a missa é 1 hora de missa, né? 8h30 o cara está voltando. Vai ter uma janta aqui também? Ou, não sei, você vai fazer? O Ricardo está falando que vai ter uma janta, então. Vamos ver. Aí já... Mas é bom avisar quem vem, então, né? Para você, né? Para a gente poder pôr a quantidade de água certa no feijão, né? Aí, quem quiser vir, então, aqui, tá aberto aí, né? Tranquilo, pode passar aí o domingo com a gente. Só que, assim, a gente precisa de combinar, né? Se não combinar, ele não consegue atender as pessoas, né? Mas é isso, pessoal. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. O pessoal está muito na defensiva, né, Carlos? Não achou? A Gisele fez uma pergunta aqui. Gostaria de saber qual a quantidade mínima de famílias ou pessoas para iniciar uma associação local ou mesmo a regional. Seu Cláudio, você já tem a resposta aí ou não? A quantidade mínima são as pessoas que fazem parte da diretoria, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. No mínimo esses. 2 famílias já seria o suficiente para iniciar a associação, né? Para fazer o estatuto. Beleza. A partir daí, creio que umas 5, 6 famílias já é o suficiente. Mais do que isso, você monta outra e aí você vai ter vários corpos intermediários, às vezes na mesma região. Isso é muito bom. Seu Cláudio, você está claro no negócio. É isso mesmo que você tem que entender, ó. Nesse primeiro momento, é muito importante montar as associações, porque depois nós vamos fazer uma atuação e essas associações vão ajudar a gente a ter respaldo político, né, no projeto. Para as pessoas entenderem, nós queremos mudar um quadro, não mudar, mas talvez aprimorar, mudar mesmo, se seria a palavra certa. O que aconteceu com a igreja, com a educação e com a atuação da igreja nos últimos 200 anos? Quanto mais perto você chega, mais claro fica. Se você pegar 50 anos, então fica nítido. A igreja se ocupou da causa dos operários e dos pobres, né? Suprimento das indústrias e tal. Eu acho perfeito. Só que ela desligou-se da causa das classes intelectuais e elevadas. O que acontece para as pessoas entenderem com isso? Os pobres não criam e não terminam cultura, política, economia, pedagogia. Os pobres, eles participam do processo, mas eles não determinam o processo. Quando a igreja escolheu os pobres, ela saiu fora do processo. Então, a igreja não dá mais direção espiritual, não tem mais amizade com ninguém desta elite que determina o caminho de um povo, de uma nação. Ela se afastou de tudo. E as pessoas, em contrapartida, também se afastaram.
Então, por exemplo, quem está determinando todo o conteúdo político, econômico, educacional, pedagógico, teológico, pessoas que não têm vínculo com Cristo e com a igreja, pessoas de ideologias. Então, o que o pessoal tem que entender? Nós que estamos nas associações, nós já sabemos o que fazer. Não adianta a gente sair atrás dos pobres. A gente só continua o processo. O que nós podemos fazer? Atender a necessidade dos pobres, mas o nosso trabalho não é com o pobre. Os nossos filhos têm que ser gente de educação elevada, capaz de assumir uma presidência de uma empresa, a prefeitura de uma cidade, a direção de uma escola, capaz de assumir, a criar projetos, capaz de assumir a presidência do país, o governo de um estado. Nós precisamos entender que os nossos filhos, eles precisam da graça e precisam da gente saber o que tem que fazer. Por isso que nós não consideramos o nosso material pronto, né, Ricardo? Apesar de muitos elogios que a gente tem de todo mundo. A gente considera que o material nosso precisa de um ajuste profundo ainda. Por quê? Porque ele tem que botar no bolso todos os outros materiais que estão aí. Que é o quê? É a perfeição da obra de Cristo. É uma ordem, não é se a gente conseguir ser de perfeitos. Por isso que princípio é importante. Você tem que entender o que o Instituto vai fazer. O Instituto vai se abrir a esta possibilidade e vai trabalhar para isso. O que significa isso na prática, Ricardo? Significa isso na prática que a hora que o padre chegou aqui, a gente estava feliz da vida, a gente estava fazendo uma grande coisa. Ele falou, vou ver se vocês se não é melhor vocês parar, que vocês estão mais atrapalhando que ajudando. Como foi? Sim. E a gente não pode ficar dodói com isso. A gente tem que entender a gravidade e a seriedade da coisa. Aonde nós vemos esse discurso? Em Cristo, quando ele falou que precisava comer a carne dele. E os discípulos foram todos embora, os apóstolos ficaram, e ele falou assim, não, pessoal, já que os discípulos foram embora, no discurso da Eucaristia, vai atrás deles, nós não podemos perder esse pessoal tão bom. Não, ele falou assim, vocês não querem ir também embora? Foi o que os padres falaram para nós. Ó, vocês não querem parar, que talvez vocês estejam fazendo uma porcaria? Aí nós ficamos chateados, né, cara? Mas depois passou, né? A gente se recompôs e falou, padre, vamos fazer a coisa certa, do jeito que tem que ser feito. Vocês entenderam, pessoal? Então, o processo, ele é um processo simples. O que nós temos que fazer? Se deixar guiar pelas autoridades, pela doutrina da igreja, pela verdade revelada, pelos conteúdos já colocados. Nós não somos revolucionários, não estamos inventando nada. Para as pessoas entenderem a importância de você que está aí nessa live. Nós temos que gerar as pessoas que vão... Eu não sei se a gente fala que vai devolver para Deus as coisas, ou que vai colocar Deus nas coisas, porque a alma de um cristão... eu lembro daquela confissão daquele governador que confessou com São João Maria Vianney, né? Demorou não sei quantos dias na fila, voltou, o pessoal falou, mas você foi lá sofrer tanto para fazer o quê? O que o senhor viu lá? Ele falou, eu vi Deus num homem. Eu vi Deus em um homem. O que nós temos que falar assim? Eu vi Deus governando uma cidade. Eu vi Deus dirigindo uma empresa. É esse o nosso desafio, né? Eu vi Deus cuidando de uma família. Eu vi Deus educando um filho. Por quê? Porque nós unimos a nossa alma a Deus. E não é uma coisa carismática que o Espírito Santo vai fazer. Eu estou falando isso para a gente ser claro. É uma realidade da inteligência, da consciência. Eu entendi, então eu faço claramente aquilo. E a realidade da graça. Por que faço? Porque não poderia fazê-lo sem a graça. Deu para entender? Não poderia fazê-lo sem a graça. O que eu quero? Qual que é a decisão que eu estou fazendo? Que a graça exige consciência, exige conhecimento. E o carismatismo não.
Você vai pela inspiração do coração. Sentiu uma coisa dentro, você acha que aquilo é verdade e começa a viver daquele jeito. Ah, senti que o Senhor me chamou, quero fundar um hospital, uma escola. Pessoal, eu fui salvo pelo gongo. Eu estava fundando uma escola, cheguei e falei, pessoal, se tudo que eu estiver fazendo aqui não estiver na doutrina, eu vou parar tudo. Não é uma graça absurda que Deus deu? Bom, enfim, eu parei tudo. Para a gente poder entender as coisas lógicas da fé católica, apostólica, romana, sempre. É muito interessante e vale muito a pena. Queria agradecer a todo mundo, né, Ricardo? As pessoas que participaram, a paciência de ouvir a gente. E também dizer o seguinte, como o seu Cláudio já falou várias vezes, né? Nós estamos iniciando, né, o processo. E o início é difícil. E tudo que nasce, nasce pequeno, depois cresce. Tinha um professor meu que falava que o que nasce grande é monstro. Né? Então, vamos lá. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana a todos. Obrigado, Marcos, seu Cláudio, pessoal aí, tá? Até mais. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.